Sejam bem-vindos ao Michel Podcast, o seu podcast de oração e palavra de Deus. Aqui, você vai encontrar mensagens de fé, esperança e motivação para seguir em frente. Desistir jamais, perseverar sempre. Olá, amado de Deus, estamos aqui para mais um episódio do Michel Podcast. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre o quarto episódio do Michel Podcast. E o nosso episódio hoje é persistência e paciência. Seja bem-vindo e estamos começando o nosso Michel Podcast. Estou aqui no nosso home studio recebendo o meu amigo, convidado de hoje, o apóstolo Edivaldo. Seja bem-vindo, apóstolo, muito obrigado por receber o nosso convite, está aqui conosco no nosso estúdio e para o nosso quarto episódio do podcast. Eu que agradeço, apóstolo Michel. Para nós é motivo de satisfação mais uma vez estar aqui para falar um pouco do reino de Deus, e temos a certeza que nosso bate-papo hoje será um bate-papo muito produtivo no nome do Senhor Jesus. Isso, meu amigo e minha amiga, você que está aí acompanhando, nós vamos falar hoje sobre a persistência e a paciência. São dois temas que com certeza vai nos dar força, coragem, vai nos ajudar a gente ter mais esclarecimento das guerras, das lutas que muitas das vezes nós enfrentamos em casa, fora de casa, no trabalho. E muitas das vezes a gente fica sem entender como resolver, como vencer aquela batalha, aquela luta. Então hoje, nesse tema da persistência, a paciência, então nós vamos aprender junto, a importância de nós ser persistente na nossa caminhada, apóstolo Edivaldo, como também nós sermos pacientes em momentos difíceis, apóstolo Edivaldo. É por isso que a Bíblia Sagrada, apóstolo, ela vai nos dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência, ela produz, frutos do Espírito. Se nós não tivermos paciência no momento da nossa adversidade, nós não produziremos. Mas quando a gente, temos paciência, e com a paciência temos a perseverança, com certeza nós alcançaremos grandes coisas da parte do nosso Deus. É verdade, meu amigo e minha amiga. A persistência, a paciência, ela é algo muito fundamental, muito importante na nossa vida, porque a guerra, as lutas que nós enfrentamos, que se a gente não tiver paciência, muitas das vezes a gente quer tomar decisões precipitadas, quer resolver as coisas da nossa maneira, e a gente sabe que não funciona assim, apóstolo. Muitas das vezes a gente sabe, naquele calor, a gente quer agir de certa forma, sem ter a paciência, a tranquilidade, a serenidade para poder resolver as coisas. A gente quer resolver de maneira rápida, corrida, que é o resultado de imediato, e muitas das vezes a gente atropela o processo, e quando a gente perde a paciência, a gente perde de colher o fruto daquela plantação, que nós plantamos. Até para plantar a gente tem que ter paciência, a plantação exige paciência. Tudo nessa vida que a gente vai fazer, a gente quer que seja bem feito, tem que ter paciência, porque quando falta paciência, a gente quer agir por impulso, pelas nossas forças, e as coisas não acontecem, apóstolo, desse jeito. Verdade. E as pessoas hoje, nos dias que nós vivemos, buscam um resultado imediato, e quando o resultado imediato ele não acontece, entra o desespero, entra a depressão. Mas nós temos que ser perseverantes, naquilo que nós queremos. Eu me lembro, apóstolo Michel, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer lá no capítulo 10, no versículo 36 em diante de Marcos, que Bartimeu, ele ouvindo falar que Jesus Cristo estava entrando em Jericó, a Bíblia Sagrada diz que ele começa a clamar a Deus, ele começa a buscar de Deus, e ele diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer que o povo, que estava ao redor e derredor de Jesus, tentaram, calar a Bartimeu, mas Bartimeu, ele foi persistente. A perseverança também nos leva à persistência, Quando você é perseverante, você entende que você tem que ser persistente. E Bartimeu, ele não se calou diante daquela situação que estava diante dele. E a Bíblia diz que ele clamou cada vez mais alto, e diz a Bíblia Sagrada, glória a Jesus, que Jesus, ouvindo o clamor de Bartimeu, manda-o chamar e pergunta a ele: o que queres que eu te faça?
Olha a importância da perseverança. Imagine se Bartimeu, apóstolo Michel, tivesse se calado diante daquela multidão. Imagine se ele tivesse se calado, ele não ia obter o milagre, não é verdade? Mas ele não olhou para as dificuldades, ele foi persistente, ele perseverou e ele continuou porque ele tinha um objetivo. Então, se você quer um milagre da parte de Deus, tenha um objetivo e com certeza você alcançará de Deus um grande milagre. É isso mesmo, apóstolo. Quando a gente persevera, quando a gente é persistente, a gente faz o milagre acontecer na nossa vida. A gente faz as coisas se tornar real na nossa vida. É importante que na nossa caminhada, que a paciência, ela se faça presente. Me lembro da passagem da palavra de Deus que fala no livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 13 e 14, quando o apóstolo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, ou seja, ele diz, eu estou esquecendo, o que ficou para trás já ficou para trás, eu estou avançando para aquilo que está diante de mim, estou avançando para o futuro. E quando nós, apóstolo Edivaldo, nós olhamos para o nosso futuro, nós encontramos força suficiente para vencer o passado, porque o apóstolo Paulo ele está externando aqui através dessa mensagem, quando ele diz esquecendo do que ficou para trás. O que ficou para trás? Na verdade, as dores, os machucados, os ferimentos, não é verdade? As dores, os machucados, os ferimentos, as angústias, as traições, as percas. Então, quando nós avançamos para o futuro, a gente encontra forças, energia, disposição, não é verdade? As nossas forças, ela se renova, as nossas forças se renovam. Quando nós olhamos para o futuro, as nossas forças se renovam, apóstolo Edivaldo. Mas quando nós olhamos para trás, infelizmente a gente começa a enfraquejar. As angústias, a tristeza começa a querer nos abater, nos parar, impedir de nós prosseguir para a frente. Então, por essa razão que quando a palavra de Deus fala que nós devemos prosseguir para o alvo, para os nossos objetivos, para nossas metas, nossos propósitos, para que a gente não fique paralisado no passado. Verdade. Então é importante da paciência, porque tudo nessa vida exige paciência. A paciência, meu amigo e minha amiga, você que está aí assistindo o nosso podcast, o Michel Podcast, é necessário, é natural de nós, ser humano, apóstolo Edivaldo, querer resolver as coisas do nosso jeito, ser imediatista, quer resolver as coisas da noite para um dia, quer resolver de via rápida, mas nem todas as vezes a gente consegue resolver algo de via rápida, Tem coisas que a gente já tem que aprender a esperar, tem que aprender a ter paciência, não é verdade? Para que a gente possa ver as coisas de fato, de verdade, acontecer na nossa vida, de fato, de verdade. Então, quando a palavra de Deus diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele estava ali perseverando. Ele diz, eu não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo do que ficou para trás. Então, a paciência, ela é algo fundamental, apóstolo, na nossa caminhada. Sem a paciência, dificilmente a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, porque nem tudo acontece da noite para um dia. A resposta a milagres, a resultados que exigem tempo, exigem um tempo de maturação, de aprendizado, de amadurecimento. E quando a pessoa não entende isso, ela quer resolver de qualquer jeito, ela quer resolver rápido, via rápida, e nem todas as vezes a gente consegue. A Bíblia diz pedir, a gente pede, mas a gente tem que aprender o que é esperar no Senhor, não é verdade? Porque a gente não pede agora e recebe de imediato. Porque Deus, ele é soberano, ele responde quando ele quiser. Nós que não podemos perder, apóstolo Edivaldo, a fé e a esperança, e continuar crendo, confiando e perseverando.
É bem verdade, apóstolo. Você falava e Deus, ele aqui traz para mim, né, que Ana, uma mulher que tinha o seu marido e tinha uma rival que todos os anos, né, ela concedia filhos para o seu marido Elcana. E Ana, ela era desprezada por Penina porque ela não podia gerar. Mas um dia Ana, ela propôs no coração subir ao templo para buscar a presença de Deus. E a Bíblia Sagrada, apóstolo, vai nos dizer que quando ela entra no templo para orar, o sacerdote ali, ele não entendeu que aquela mulher era uma mulher angustiada, uma mulher atribulada, uma mulher que precisava de um milagre. Sabe o que é que falta nos dias de hoje, apóstolo? Na vida de muitas pessoas, é entender que com Deus nós conseguiremos muitas coisas. Verdade, com certeza. Com Deus nós alcançaremos tudo. Ana entendeu que não era brigando com Penina que ela ia alcançar o milagre, era buscando, era se humilhando, que ela ia alcançar o objetivo dela diante de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ali não entende, e aleluia, diz para ela: mulher, o que é que tu está fazendo aqui? Em outras palavras, no templo, embriagada, cheia de mosto. E ela disse: meu Senhor, a tua serva não está cheia de mosto, a tua serva está atribulada, angustiada, está arrasada de espírito. E Ana, aleluia, expõe para ele aquilo que ela deseja da parte do Senhor. E aleluia, o sacerdote, ele abençoa aquela mulher e ela volta para a sua casa. Observe que quando Ana, ela sai, apóstolo, de diante do sacerdote ali, ela espera 25 anos pelo seu milagre. Observe, não foi, haja paciência. Não foi 2 dias, não foi 3 dias, não foi algo de imediato, não, ela teve que esperar. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha, então os que esperam em Deus, irmãos, entenda uma coisa: você nunca será envergonhado em Deus. Você nunca, aleluia, será envergonhado em Deus. Ah, mas os meus inimigos vão ver a minha derrota. Mas entenda uma coisa: antes de uma grande vitória, vêm as derrotas. E as derrotas, muitas das vezes, ela é necessária para que nós entendamos que Deus, ele está acima de tudo, de todas as coisas nas nossas vidas. Ana viu a sua rival vencendo e ela poderia fazer o quê? Discutir, brigar, bater, mas ela foi se humilhar. Quem deseja um milagre tem que descer. Quem deseja o sobrenatural tem que ir em busca. Há quanto tempo você não busca? Há quanto tempo você não clama? Há quanto tempo você não entra diante da presença de Deus e diz para Ele qual é a sua necessidade? Então faz como Ana, coloca diante de Deus a sua necessidade. E por certo, apóstolo, Deus trará à existência aquilo que não existe. É verdade, apóstolo, com certeza, e eu creio nisso. Ver que essa mensagem, essa passagem de Ana sobre a paciência, foi uma mulher muito paciente, e a sua paciência trouxe a sua vitória, né? O seu sucesso. Então, meu amigo e minha amiga, não abra mão, seja paciente, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Você que está aí assistindo, nós estamos no Michel Podcast e hoje é o 4º episódio. O nosso tema de hoje, estamos tratando sobre a persistência e a paciência. E agora, apóstolo Edivaldo, nós vamos agora entrar no nosso assunto. Nós vamos agora falar da persistência, né? Nós falamos da paciência e nós vamos falar agora da persistência. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, a palavra de Deus, ela faz menção, quando ela diz: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Observa, amado de Deus, que quando a palavra de Deus,
ela diz que nós necessitamos de perseverança. Ou seja, a perseverança, apóstolo Edivaldo, é algo que tem que fazer parte do nosso cotidiano. Para tudo nessa vida, é numa fila de um banco, é numa fila de um atendimento, não é verdade? Até numa loja que você vai comprar alguma coisa, muitas das vezes tem fila para sacar um dinheiro. Você vê tudo, em tudo que a gente faz no dia a dia, a perseverança está ali presente. Você está ali no ponto para, pegar um ônibus, uma condução, você tem que ter o quê? Paciência para esperar. Você vai pegar um voo, você tem que ter paciência para fazer o check-in, ficar na sala, tudo. Você vê que a perseverança, ela está ali presente o tempo todo conosco. E quando a Bíblia diz necessitar de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcançar a promessa de Deus, o apóstolo Edivaldo. Muitas das vezes as pessoas, ela confunde. Para alcançar a promessa exige, a Bíblia deixa bem claro, que é necessidade de a gente perseverar, porque as coisas não é da noite para um dia, apóstolo Edivaldo. Não é a gente pedir hoje e vai alcançar amanhã. Então, quando nós somos perseverantes, é aquela pessoa que tem aquele espírito aguerrido, que mesmo as coisas diante dos seus olhos mostrando ao contrário, ela continua crendo, ela continua perseverando, ela continua acreditando. Eu me lembro de uma certa feita, de duas senhoras que foi procurar um emprego numa lavanderia, Eu me lembro, duas senhoras. A primeira foi, procurou e não encontrou. E aí a outra falou: fulana, você pode me dizer onde fica essa lavanderia? Ficou, não quis falar. E essa senhora saiu perguntando, foi lá no bairro perguntando, aqui mesmo em Salvador, e ela conseguiu, apóstolo Edivaldo, encontrou a lavanderia, que estava precisando de uma pessoa para passar roupa, e ela ficou com a vaga. E a outra conhecida dela ficou chateada. Ou seja, nos mínimos detalhes você vê o comportamento da pessoa que é perseverante e que não é. O perseverante é aquela pessoa que não se contenta com a derrota, apóstolo Edivaldo. Ela não aceita o não como resposta. É aquela pessoa que sabe que está disposta a ir até o fim. Fulano, olha, já passou um mês, já passou 2 meses, para ela é como se tivesse começado hoje, porque o espírito dela é diferente. A pessoa perseverante é uma pessoa diferente, ela pensa diferente, ela vê diferente, ela reage de maneira diferente. Muitas das vezes as pessoas não entendem, não compreendem, apóstolo Edivaldo, e diz assim: poxa, eu já falei com fulano, até hoje ela está aí, querendo resolver algo, eu já falei para ela que não dá, eu já tentei, não deu certo para mim. Mas a pessoa, apóstolo Edivaldo, que tem um espírito de perseverança, ela é diferente. Muitas das vezes as pessoas ficam até chateadas: poxa, eu já falei com fulano para ela desistir, parar, e ela continua nessa teimosia, nessa insistência. Mas é porque o espírito dessa pessoa é diferente. O perseverante, ele não se dá como derrotado. O perseverante, ele não aceita o não como resposta. O perseverante é aquela pessoa que está disposta a pagar o preço para alcançar seus objetivos, seus sonhos. Não é verdade, apóstolo Edivaldo? Com certeza, você falando e o Espírito trazendo a mensagem, A Bíblia fala lá no livro de Lucas, capítulo 18, de uma mulher que ela queria que um juiz iníquo resolvesse a sua situação diante do seu adversário. E por diversas vezes ela foi até o juiz, e o juiz não queria atender, porque ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Só que aquela mulher, ela perseverou. Ela foi o quê? Ela foi persistente. Ela não, aleluia, desistiu quando o juiz disse a ela que ele não poderia atender ela. Ela insistiu. A pessoa que ela deseja, o objetivo, ela tem que insistir, ela tem que ser persistente. Ela não pode retroceder. Eu me lembro de um amigo nosso, que nós sempre lemos o livro desse moço, Mac Murdock. Ele diz que um campeão, ele nunca desiste. Então, se você é um campeão, você não pode desistir no primeiro não. Se você ouvir um não várias vezes, continue. Sabe quem é que tem que acreditar em você? É você mesmo. Não é eu que tenho que acreditar em você. Não é o apóstolo Michel que tem que acreditar em você. Quem tem que acreditar em você é você. E aquela mulher, ela acreditou nela, e ela queria que aquele juiz fizesse justiça. E a Bíblia diz
que aquele juiz disse assim, apóstolo, olha, ainda que eu não tema a Deus e não respeite a homem algum, todavia eu farei justiça para com esta mulher, para que ela não me moleste muito, e em outras palavras, e vá embora e me deixe em paz. A perseverança, a persistência fez com que aquela mulher obtivesse o milagre, apóstolo, da parte de Deus. Então, meu amigo, se você quer um milagre da parte de Deus, se você quer que as portas se abram sobre você, se você quer o sobrenatural na sua vida, eu vou mais longe. Se você deseja uma casa, um trabalho melhor do que esse que você tem, um carro, né? Uma vida material bem sucedida, não desista quando você ouvir os nãos, porque os nãos, ele também faz parte da nossa vida. Eu tenho uma criancinha de 5 anos, apóstolo, e a maioria das vezes que ela vem me pedir alguma coisa, o que ela ouve diariamente, apóstolo, não. Diariamente ela ouve o não. Meu pai, o senhor monta a piscina? Não. Meu pai, o senhor compra? Não. E é sempre o não. Mas o não está formando o caráter daquela criança. E o não, muitas das vezes, está formando em você uma nova pessoa. O não significa que você tem que desistir, apóstolo. Verdade. O não, muitas das vezes, é para nos motivar. Se você recebe um não todos os dias, entenda uma coisa e aprenda isso neste dia. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Quantos não nós recebemos na nossa caminhada? Não. É como aquilo estivesse dando mais gás, mais combustível para a gente continuar, né, apóstolo? Verdade. Então, não significa que eu tenho que desistir. Significa que eu tenho que insistir, em persistir e avançar, porque com certeza o meu milagre estará logo ali na frente. Não é verdade, apóstolo Michel? Eu creio nisso, viu, apóstolo Edivaldo? Eu creio nisso porque quando a Bíblia diz a necessidade de perseverança, porque a gente de fato, de verdade, apóstolo, a gente precisa perseverar. E essa pessoa que está assistindo esse podcast, que possa entender isso de uma vez por todas, que é necessário perseverar para encontrar uma pessoa que nos possa caminhar do seu lado. Você que de repente está aí solteiro, solteira, está assistindo esse podcast, é verdade, apóstolo? É verdade. Poxa, acho que eu já estou perdendo a paciência, a esperança. Não perca. Você está no caminho certo. Está o que? Perseverando. Todas as conquistas exigem perseverança. A perseverança nos faz forte. A perseverança é algo, algo diferencial. Ao persistirmos com paciência e a perseverança, alcançamos a resolução dos nossos objetivos. Os objetivos são alcançados, né? Sabendo que a constância é tão crucial, né, quanto a velocidade da busca dos nossos sonhos. A constância é essencial. Então a gente precisa estar ali perseverando, persistindo, não deixar com que a inquietação, as dúvidas, o medo venham atrapalhar os nossos objetivos. A gente tem que continuar crendo. Quando nós perseveramos, nós não estamos perseverando por ninguém, nós não estamos fazendo um favor a ninguém, nós estamos perseverando, apóstolo Edivaldo, por nós mesmos, pelos nossos objetivos, os nossos sonhos, nossos objetivos. Ele precisa que nós perseveramos. Os nossos sonhos contam conosco, ele não conta com o vizinho, ele não está contando com o que está da esquerda nem da direita. Os nossos objetivos, os nossos sonhos dependem da nossa perseverança. Se a gente perseverarmos, nós vamos alcançar. E se a gente desistir, felizmente nós vamos estar batendo palma para outros que vão perseverar e vão alcançar e vão dar o grito, né, da vitória, apóstolo Edivaldo. É verdade. Se você não insistir e persistir, outras pessoas estão insistindo e persistindo
estão recebendo os nãos, outras pessoas estão, né, sofrendo, né? Eu costumo observar, apóstolo Michel, que ninguém chega a um patamar, né, ao êxtase da sua vida de um dia para o outro. É isso mesmo. Existem pessoas que ela começa vendendo ali numa sinaleira, né? Outros começam de porta em porta, outros começam vendendo na feira, outros começam vendendo na rua, botam uma banquinha e ali aquela pessoa vai perseverando. Todos os dias ela insiste naquilo ali e chega uma hora que aquilo, né, como a gente fala aqui na Bahia, bate certo, né? Bate na veia e aí as coisas começam a produzir. E aí as pessoas que não acreditavam na gente vai dizer, rapaz, ali eles estavam roubando, ali ele deve ter feito alguma maracutaia ali, ele estava fazendo alguma coisa. E na verdade a pessoa ela só fez perseverar naquilo que ela acreditava. Então, se você acredita em você, não olhe para as pessoas. As pessoas ela têm a mania de desprezar aquilo que a outra faz. Mas se você acredita em você, vai em frente, porque com certeza as mesmas pessoas que desprezou você hoje vai te aplaudir amanhã. Eu creio nisso, apóstolo Edivaldo. É isso mesmo. E nós temos que seguir em frente, unir a persistência com a paciência, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Meu amigo e minha amiga, nós estamos chegando aqui já ao final do nosso podcast. Esse foi o 4º episódio do nosso podcast. Que você possa unir a perseverança e a paciência, e que isso seja como um alimento para a sua fé, e que você venha alcançar os seus objetivos. Que em nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Que você possa nos seguir nas redes sociais, no Quai, no TikTok, no Instagram, no Facebook, tá certo? Todas nessas plataformas aí, onde o nosso podcast estará aí disponível. Que você possa nos seguir, deixe o seu curtir, seu comentário, enfim, tá certo? Eu quero desde já agradecer, meu muito obrigado pela sua audiência, e que você continue na persistência e na paciência. Apóstolo Edivaldo, meu muito obrigado, meu amigo, companheiro de longas datas, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no nosso estúdio, fazendo parte aqui do nosso 4º episódio do nosso Michel Podcast. Eu que agradeço, apóstolo. Você sabe que pode contar comigo, né? A hora que precisar. Estamos aí na caminhada, marchando para naquele grande dia se encontrar com o nosso Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. É isso, meu amigo. Até o nosso próximo episódio. Um forte abraço, meu muito obrigado. Desistir jamais, perseverar sempre.